caminha entre as trevas, mas terá luz da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Nós estamos vendo no livro do Gênesis, a primeira leitura, a história de Deus na vida de Abraão. Notem a frase que o padre está dizendo. Não é a história de Abraão tão somente chamado por Deus, mas é a história de Deus na vida de Abraão. Abrão ainda não é Abraão, ainda não teve a mudança de nome. Quando Deus propor, né, a descendência, a promessa que Deus vai fazer de que ele será pai de uma multidão, vai ter um filho, vai ser pai de uma multidão de irmãos, ele mudará o nome, passará a ser, em vez de Abrão, Abraão, como a gente vai ver. Mas aqui ainda é Abrão. Deus está conduzindo, Deus chamou e fez a ele uma promessa. E disse que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra desconhecida. E isso é para nós, parece ser para nós, a princípio, um certo desequilíbrio. Olhar para Abraão e dizer assim, quem que faria isso? Deixar a segurança da sua terra, deixar toda a estabilidade que já havia construída, e pelo que nós ouvimos aqui no texto, Abraão era de muitas posses. Então, quem que faria exatamente assim como Abraão está fazendo? Deixar para trás tudo aquilo que se construiu. Deixar para trás a estabilidade da vida para entrar e sair, ir para uma terra que Deus está prometendo. Deus fez uma promessa, mas uma terra desconhecida. Então, em todo o caminho que se segue, todo aquele que se dispõe a seguir o caminho, vai encontrar no caminho dificuldades. Dificuldades, muitas vezes, próprias do caminho que se caminha. Né? Todo aquele que se dispõe a caminhar para uma distância, seja ela qual for, vai enfrentar dificuldades. E aí é interessante porque nesta liberdade de Abrão, porque Deus convida, Deus faz uma promessa, e Abrão aceita, e em nome desta promessa ele vai. E ele começa, então, a seguir o texto que nós ouvimos, dando já um passo a mais. Abraão está na companhia de Ló, que é, assim, em grau de parentesco, seria o sobrinho, né, entre aspas, de Abrão. E aí começa, né, a vivenciar as divergências.
o sobrinho começa a discordar das ideias de Abraão. E porque discordam, né? Então, para não brigarem, eu acho bonito esse texto, justamente a saída, né, que vai acontecer. Versículo 8 diz exatamente: então, para não brigarem, Abraão propõe que cada um vá para um lado. Assim, não haverá. Se separam, né, cada um segue o seu caminho, mas não permanecem brigados entre eles. Brigados, entre aspas. Abraão disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te que separe-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então, a saída que Abraão encontrou, para não brigarem. Se fosse nós, estando nessa situação de caminho, será que a gente resolveria a situação pacificamente, sem maiores consequências? Sem brigar muito? Então vejam como que Deus poderosamente já está agindo na vida de Abraão. Porque resolver pacificamente essa discordância não era algo fácil. Depois, num outro momento, Deus faz um pedido, né, para Abraão, que é interessante. Abraão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão. Armou ali as suas tendas, até Sodoma. Bom, aí versículo 13. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos. Eu acho fantástico essa definição, né? Olha como é definido, então. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. Olha o adjetivo que se usa para classificar o povo de Sodoma. Então, já começa a se despontar nesse contexto aquela história, né, da possível destruição de Sodoma e Gomorra. Justamente por conta dos pecados que lá se viviam. Deus vai ameaçar. Depois, mais adiante do texto, a gente acompanhando a leitura aí, do livro do Gênesis, né, nós estamos no capítulo 13. Então, acompanhando essa leitura, a gente vai observar, né, até chegar lá a promessa do nascimento de Isaac, e antes do nascimento de Isaac, a promessa de destruição, né, por conta dos pecados. E é interessante a gente observar que o ponto de partida, ao ponto de referência para Deus não destruir futuramente Sodoma, será justamente Abraão. Então, observe que Deus vai realizar na vida do povo de Israel, por meio de Abraão, algo extraordinário. Depois, Deus faz uma promessa, dizendo a Abraão assim: ergue os olhos, e todo lugar onde estás, olhe para o norte e olhe para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Então, a promessa, Deus continua fixando a sua promessa para que Abraão faça a vontade dele. Com esta experiência que Abraão viveu de Deus, Abraão, desarmados as suas tendas, Abraão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar para o Senhor. Então, Abraão escolheu este lugar onde ele deveria fazer o seu culto de adoração a Deus. Então ele oferece um altar, ele faz ali um altar onde ele estaria sempre
em comunhão com Deus, onde ele estaria oferecendo sacrifícios e colocando-se em comunhão com Deus. Nós podíamos dizer assim, comparando com a nossa vida, é o altarzinho, né, onde a gente dedica um tempo para Deus. Que é aquele lugarzinho que a gente tem especial na casa da gente, onde a gente faz as orações. Né? Então, Abraão fez, né, este altar para que ele pudesse, então, se relacionar com Deus e ser íntimo de Deus para fortalecer o seu coração. No Evangelho nós ouvimos no versículo 6 do capítulo 7, duas questões um tanto quanto, eu vou dizer assim, um tanto quanto esquisita para o nosso contexto. Estranha, alheia, né, para o nosso contexto em que vivemos. Então, o versículo 6 diz assim, primeiro, não jogueis aos cães as coisas santas, e nem atireis vossas pérolas aos porcos. Jogar aos cães as coisas santas significa desprezar aquilo que realmente é importante. E não dar as pérolas aos porcos, né, significa a gente não desperdiçar aquilo que realmente Deus nos concedeu. São duas realidades que não têm futuro, que não têm resultado. Então, o sentido de tomar cuidado com aquilo que é de Deus, né? E preservar e buscar sempre com profundidade aquilo que pertence a Deus. Por isso, então, esta recomendação de nosso Senhor. Aí o versículo 12 continua aquilo que nós ouvimos ontem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Essa é uma regra da vida cristã, uma regra para todo cristão, né? De maneira que se possa viver em perfeita harmonia, né, com o próprio Deus e com as pessoas, né, tomar esse devido cuidado, não fazer aos outros aquilo que não quer para si. Isso é a regra, né, a regra de convivência básica, né? Com todas as pessoas que a gente convive, seja elas pessoas de fé, seja elas cristãs ou não, essa regra continua sendo uma regra de ouro. Depois, observo uma outra realidade. O pedido de entrar pela porta estreita. Como é difícil, a grosso modo falando, as coisas de Deus. A gente sempre vai dar mais atenção ou mais facilidade para dar atenção às coisas que não são de Deus. Por exemplo, muitas pessoas gastam muito tempo diante do computador, diante do celular, vendo vídeos no YouTube, fuçando em outras coisas no Facebook, no YouTube, e assistindo séries, essas séries da vida, gastam-se horas e horas e horas usando esses meios. E aí, quando pega um livro de espiritualidade para ler, lê 2 páginas. Quando muito, lê 2 páginas e começa a ter sono. Começa a dormir. Lendo um livro. Não estou nem falando de ler a Bíblia ainda. A Bíblia é outra história. Mas lê um livro de espiritualidade. Lê lá 1 página, 2 páginas, e de repente está com a cabeça batendo no livro. Mas fica horas e horas vendo vídeos, vendo filmes e etc.
Então, as coisas do mundo, aquilo que é aparentemente do mundo, entre aspas, é muito mais tranquilo de se fazer. Ou se gasta tanto tempo fazendo essas coisas. E aí, quando precisa fazer um exercício espiritual, ou ler um livro de espiritualidade, ou mesmo fazer uma leitura orante da Sagrada Escritura, aí tem sono, aí tem dificuldade, aí não consegue fazer. Aquilo que Jesus está dizendo aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E também, quando a gente consegue fazer um pouquinho de algo assim, de esforço para termos as coisas de Deus, facilmente a gente se distrai. Facilmente a gente perde. Aí tem que começar tudo de novo, tem que exercitar tudo de novo e fazer tudo de novo. Porque a gente vai enfrentando essa dificuldade. E tantas outras coisas, de ascese, de crescimento espiritual que a gente precisa fazer. Os esforços que a gente precisa fazer para aproximar cada vez mais de Deus e viver a sua palavra e fazer a sua vontade. De repente, a gente está pronto para ir para a missa, chega em casa uma visita que faz tempo que não vem e resolveu chegar em casa na hora da missa. A gente está pronto para ir para a missa. De repente chega em casa. Será isso uma incrível coincidência? Ou será isso uma dificuldade apresentada na nossa vida para ver até quando a gente teria força para suportar, para superar e vencer essa, entre aspas, pequena dificuldade. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Então, é preciso a gente dedicar, ser perseverantes, buscar. Sempre buscar a graça de Deus, buscar crescer no caminho da salvação, no caminho de salvação que Deus revelou a nós, para que o mundo não roube de nós a esperança de salvação e a esperança de vivermos a santidade. Sejamos perseverantes e busquemos tenazmente aquilo que realmente nos levará para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo ensinou seus apóstolos e discípulos a viver